Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Feche seus olhos. Jesus, que nesse momento o Senhor continue guiando a sua igreja em adoração ao Senhor e que agora a gente possa adorar através dos nossos ouvidos, através do nosso entendimento, quando a sua palavra é exposta e lida. Que não sejam apenas palavras vazias, porque nós cremos que isso a sua palavra nunca será, mas nós cremos que essa é a palavra do Deus vivo, que transforma corações, que muda pessoas e faz a gente se tornar cada dia mais parecido com você, Jesus. Que o Senhor guie esse momento de pregação, que o Senhor possa nos capacitar e possa nos deixar cada vez mais semelhantes a Ti. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Uma ótima noite a todos nós e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Não sei vocês, mas ultimamente eu tenho esperado muito chegar à noite, porque de dia está insuportável esse calor. Então eu não vejo a hora de dar 7 horas, 7h30, né? Que tem dia que o sol está se pondo quase às 9 da noite, mas é a hora do dia que dá para dar uma respirada maior. Estou até com vontade de trazer um colchão aqui para a igreja para ficar nesse ar-condicionado bom. Porque o calor está grande, mas graças a Deus estamos aqui. É muito bom a sua presença aqui de terça-feira conosco. Muito obrigado por você ter vindo. Que Deus possa te abençoar e estar cuidando de você. Você que nos assiste virtualmente, às terças-feiras, a partir das 8 horas, nós nos reunimos aqui e você é o nosso convidado especial para aprender junto com todos nós a palavra de Deus. E hoje o texto lido, Salmo de número 133, a gente vai ver no nosso penúltimo episódio dessa série de mensagens que a gente fez sobre os cânticos da peregrinação ou das escadas, que, recapitulando, eram cânticos que eram entoados pelos israelitas enquanto eles iam para Jerusalém. Não era todo mundo que morava em Jerusalém, então essa jornada levava muitos dias. E durante esses dias de jornada, e quando eles chegavam, eles cantavam estes salmos que se chamam Cânticos da Peregrinação, que vai lá do Salmo 120 até o Salmo 134. E no contexto da igreja, esses salmos nos ensinam como a gente vive até a gente chegar ao destino da nossa jornada, que não é mais um templo físico para uma festa, mas agora é a volta de Cristo, é o lar celestial, é a nova Jerusalém que nos aguarda e a gente vive como peregrino. E diante dessa tese de que nós somos peregrinos, somos viajantes, esperando a volta de Jesus, como devemos nos portar durante a nossa semana, durante a nossa breve estadia no mundo, e para isso veio a nossa série, desses 14 salmos em que nós estamos lendo. E no episódio de hoje a gente vai ver o Salmo 133, a vitória contra a falta de compromisso com a igreja, uma vitória contra essa falta de necessidade de congregar, falta de união, falta de comunhão que tem levado o mundo e a sociedade de hoje em dia. Porque não é difícil da gente notar que o mundo está cada vez mais fragmentado. O mundo está cada vez mais dividido, mais polarizado. E eu acredito que isso tem afetado todas as esferas sociais, seja a igreja, seja na escola, seja no trabalho. Parece que as pessoas estão cada vez mais divididas. Antigamente, parecia que todos conseguiam sentar no mesmo banco tranquilamente. Mas hoje em dia, parece que motivos pequenos têm feito cada vez mais as pessoas se isolarem. E a gente vive nesse contexto de polarização, seja política, como por exemplo, se meu irmão for de direita, eu não vou sentar com ele, se ele for de esquerda, precisa se converter, e cada vez mais essa polarização tem afetado o jeito que nós tratamos uns aos outros. E a falta de unidade tem crescido, e eu acredito que houve uma alavanca que desencadeou tudo isso, que se chama pandemia. Todo mundo sabe. A pandemia, quando mostrou que é possível você viver isolado, isso acordou muita gente do porquê que eu preciso do meu irmão se eu consigo me virar sozinho.
Por que eu preciso ir para a igreja se tem os cultos transmitidos? Por que eu preciso congregar se eu posso abrir a minha Bíblia, fazer minha leitura, acompanhar a escola bíblica pela TV Viva a Promessa sozinho? E a pandemia, quando trouxe o lockdown e quando trouxe todo esse distanciamento social, parece que ainda as pessoas estão distantes umas das outras. Parece que a gente ainda está tentando se afastar dos outros e constantemente a gente fala para nós mesmos: eu não preciso de você. Na verdade, às vezes a gente fala: eu sou melhor sem você. Eu sou melhor sozinho. Eu me viro melhor individualmente. E é nesse salmo, nesse contexto que a gente vai aprender nessa noite como a gente pode viver contra essa falta de compromisso dentro da igreja e quanto essa própria falta de comunhão entre nós, como pessoas, como humanidade, uns com os outros. E, em primeiro lugar, a gente vai ver a essência da unidade dos irmãos, que diz assim o texto no versículo 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, o primeiro versículo do texto que a gente leu, do Salmo 133, nos remete à ideia de que viver unido é algo bom. E essa mesma palavra aqui que está sendo usada para falar bom, é a mesma palavra que Deus usou quando Ele cria, o mundo em Gênesis 1 e fala que aquilo que Ele fez era bom. Então, a ideia do texto é que a união entre as pessoas, os irmãos viverem unidos, é algo bom e é algo que Deus criou para ser. Então, enquanto o mundo às vezes fala pra gente que viver sozinho é mais fácil, que viver sozinho é melhor, de que a gente não precisa de ninguém, que se alguém pensa diferente deve ser excluído, a palavra de Deus nos relembra que viver em unidade faz parte da criação de Deus. Até porque quando a gente relembra na criação, Deus não criou só Adão, mas Deus cria Eva. Deus ali não está criando algo que faltava. Ali Deus está criando, como assim criou todas as outras coisas, e ali Ele cria o relacionamento entre pessoas. Deus é o criador da unidade entre as pessoas. Deus é aquele quem teve a ideia de que as pessoas não conseguem ou não devem viver sozinhas. E um filósofo muito famoso chamado Aristóteles já dizia isso no tempo dele, de que o ser humano é um ser sociável, social. Nós não temos como viver sozinhos, sem contato, isso nos adoece. E um exemplo disso é que a pior pena num presídio se chama solitária. É quando você fica sozinho, sem contato com ninguém. Porque a unidade, a comunhão, o contato uns com os outros faz parte do que Deus criou para nós vivermos, porque isto é bom, assim como a criação de Deus é algo agradável, é algo prazeroso, é algo que nos dá ânimo. Até porque o próprio Jesus fala, é muito melhor estarem dois do que sozinhos, porque caso alguém caia, tem o outro para levantar. Em primeiro lugar, sabendo disso, não viva uma vida sozinho. Não pense que você consegue sozinho. Isso vai te machucar mais. Busque conselho de pessoas mais experientes, busque conselho das Escrituras, busque ter amigos e amigas que te ajudam no dia ruim. Busque a família. Porque são eles, é a família, são os amigos próximos, são as pessoas que a gente se relaciona, que nos ajudam quando estamos na pior. São eles que quando nós fizemos algo errado, nos ajudaram, mesmo quando nós não merecíamos. Então, em primeiro lugar, veja a unidade como algo essencial. Veja o relacionamento entre as pessoas como algo que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você viva a vida sozinho. Deus não quer que você guarde os seus sofrimentos para você. Deus não quer que você guarde as lutas para você e os fardos para você. Divida suas lutas com alguém. O próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, diz isso: carreguem os fardos uns dos outros, porque assim a jornada de peregrinação fica mais leve.
Não tente viver sozinho, porque viver sozinho é ruim e desagradável. Mas viver em união na igreja, com os irmãos, com pessoas que se preocupam com você, é bom, é agradável. Ali é onde Deus está. Essa unidade que está falando no texto não é uma unidade superficial, de que não, aqui todo mundo é crente. Não é só disso que está falando, mas aqui todo mundo está na mesma causa, todo mundo está no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo ânimo. Por isso, quando a gente se reúne como igreja, a gente é fortalecido uns pelos outros, porque a gente está unido num ânimo, a gente está unido em torno de Jesus. Então, quando alguém desanima, quando alguém está triste, quando alguém está sem vir, a gente se preocupa com a pessoa, porque essa união, ela é ativa, essa união, ela se mostra. A nossa unidade, ela é baseada naquilo que Deus fala que é bom e agradável. E aqui eu quero gastar mais uns minutinhos nisso. Porque a nossa unidade como igreja, ela deve ser baseada em Cristo, na Bíblia, e não em preferências pessoais ou tradições humanas. Porque Deus quer que a gente viva em união, mas a gente tem que viver na união de Deus e não na união de acordo com os nossos valores. Um exemplo disso, não é para a gente viver uma união porque todo mundo votou no mesmo político. Não é para a gente viver uma união porque todo mundo gosta de parede preta. Não é para a gente viver numa união porque todo mundo torce para o Corinthians, amém, glória a Deus. É para a gente viver uma união de acordo com quem Cristo é, de acordo com o que Ele fez por nós, e não de acordo com as nossas preferências pessoais, de acordo com os nossos gostos. E o erro de muitas igrejas, de muitas comunidades, é porque elas estão unidas em torno de preferências pessoais. Ah, porque eu gosto de música clássica, eu congrego naquela igreja que tem o coral. Ah, porque eu gosto de parede cinza, que eu congrego naquela igreja. Ah, não, porque eu gosto de culto desse jeito, desse formato, que eu vou para lá. E muitas vezes a união está baseada em preferências pessoais, em coisas que você concorda, do que em quem Deus é, do que em quem Cristo fez por você, do que em como Jesus te salvou e te trouxe para o corpo dele, assim como fez com diferentes pessoas. E maturidade não é a gente estar junto com quem concorda da gente, mas maturidade é a gente estar junto com pessoas que, apesar da discordância, a gente está unida em Cristo. Maturidade na unidade é eu falar, meu irmão, você pode gostar de orquestra, eu posso gostar de louvor rock, você pode gostar de vermelho, eu posso gostar de preto. O que importa é que nós somos irmãos, vamos continuar sendo irmão, e até a volta de Cristo vamos viver num céu que vai ter tanto você quanto eu, porque Cristo não salvou preferências pessoais, mas salvou pecadores para trazer unidade no seu corpo. O individualismo, o pensamento próprio enfraquece a igreja, mas uma igreja unida em Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Em segundo lugar, o texto nos mostra imagens sobre essa unidade. Aqui ela fala do óleo e do orvalho, e fala assim, essa unidade, essa comunhão, né, que é boa e agradável, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então, por mais que seja diferente essas expressões para nós, era algo muito comum naquela época. E eu acho isso um grande desafio quando a gente vai ler as Escrituras, e por isso é importante a gente estudá-las. Porque se eu falar que a união é como o óleo que escorre a barba de Arão, ninguém vai entender nada. O que é o óleo? O que é a barba de Arão? Quem é Arão? Qual que é o tamanho da barba dele? Se era grande, se era pequena? Então é importante a gente ir no contexto em que esse salmo estava escrito, sobre o que significava. Esse óleo, né, que escorre sobre a barba de Arão, é um óleo da unção sacerdotal, era uma
era um perfume, era um óleo feito exclusivamente para consagrar os sacerdotes, os levitas, aqueles que iriam trabalhar lá no tabernáculo ou no templo. E essa unção de Arão simbolizava que você estava sendo separado para servir a Deus, e estava sendo capacitado por Deus para servir a Ele no tabernáculo ou no templo. Então, essa descida do óleo é como se essa comunhão da igreja entre um com o outro é algo tão divino como a unção sacerdotal que tinha naquela época. É algo tão divino e tão especial quanto consagrar uma pessoa para viver o resto da sua vida na igreja. Essa unção, essa descida do óleo significa que é algo que Deus dá através do Espírito Santo. Então, quando ele fala, que essa união é como o óleo que desce da barba de Arão até a gola de suas vestes, ele está falando, essa união é algo divino, é algo especial, é algo que faz a gente nunca mais ser a mesma pessoa, é algo que tem a ver com a presença de Deus nas nossas vidas. Não é algo que é forçado, mas é algo que Deus dá à sua igreja. Isso nos alerta, em primeiro lugar, que quando nós somos muito individualistas e pensamos só nas nossas próprias opiniões, nós estamos pouco com a influência de Deus nas nossas vidas. Porque aqueles que têm o óleo sobre eles da comunhão, têm a presença de Deus sobre eles. Igrejas sem a presença de Deus são igrejas desunidas, são igrejas divididas, são pessoas que não suportam congregar umas com as outras. E se tem uma coisa que é triste, se tem uma coisa que é feia, é quando você vai numa igreja e os irmãos não param de falar mal um dos outros. Ixi, é uma galera que nem participa do culto, só fica lá atrás das cadeiras lá. E fala mal de todo mundo. Gente, isso é falta da presença de Deus, porque em nenhum momento nós vamos concordar com todos, mas a partir do momento que nós temos Deus no nosso coração, Ele nos enche dessa comunhão, dessa unidade, dessa junção entre pessoas diferentes em uma só, que é enfatizada como o óleo de Arão, como algo sobrenatural, que é capacitado pelo Espírito Santo. O segundo exemplo é como o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon era a montanha mais alta de Israel. E era conhecida porque, como é a montanha mais alta, tinha muito orvalho, caía muita água. Então, sempre quando algum israelita ia olhar pela janela da sua casa, era muito difícil não ver o Monte Hermon, porque ele era a coisa mais alta que tinha. Então, quando ele compara a união, essa comunhão com o Monte Hermon, ele está falando, com o orvalho do Monte Hermon, ele está falando que essa união, ela é essencial para a vida. Porque era através do orvalho do Monte Hermon, de quando derretia toda a neve no cume da montanha e descia, que ali fazia todo o plantio de o trigo, de todas as coisas que eles plantavam, assim como a água que dava para os animais beberem. Então, era através do orvalho do Monte Hermon que toda a terra ali dos israelitas era fertilizada, se tornava própria para a plantação. Então, quando o salmista ele vai comparar a união da igreja com o orvalho do Monte Hermon, ele está falando que uma igreja forte, que pessoas fortes são pessoas unidas, de que a união ela é essencial para a vida da igreja, de que não tem como ser igreja sem união, sem unidade, sem nós sermos um. Então, enquanto o óleo simboliza a presença de Deus, que é manifestada em comunhão na igreja, o orvalho, ele representa a necessidade, a urgência, que isso é primordial, que não tem como ter igreja sem união. E em terceiro e último lugar, concluindo, Davi, ele destaca que essa unidade é nesse ambiente em que as pessoas estão juntas, que Deus ordena a bênção, que Deus ordena a vida. Então, em terceiro lugar, é através da unidade, através da comunhão uns com os outros, que nós somos abençoados, que Deus derrama a sua graça na sua igreja. E ele conclui falando que essa bênção que é derramada é a vida para sempre.
Nossa comunhão aqui reflete a comunhão eterna que teremos no céu, no reino de Deus. Por isso é importante a gente lutar contra divisões, invejas, amarguras. Como a gente viu no sermão de domingo, é necessário a gente continuar perdoando uns aos outros para sermos perdoados, porque é nesse ambiente onde reina o perdão e a unidade da igreja que Deus se manifesta. Por que ainda há hoje em dia igrejas tão fracas, doentes, mancas? Porque falta unidade em Cristo. Porque em vez de estarem unidas em Jesus e no que Deus quer, estão unidas em preferências pessoais, estão unidas em partidos, estão unidas em jeitos, em formas. Enquanto a gente deixa o irmão mais necessitado passando fome, a gente se preocupa com a cor da parede da igreja. E isso causa divisão no corpo de Cristo. É necessário a gente entender que Deus só se manifesta em ambientes unidos. Deus não se manifestará numa igreja dividida, numa igreja onde cada um puxa para um lado, numa igreja onde um tem a personalidade mais forte que o outro, numa igreja onde todo mundo tem razão. Deus não se manifesta ali. A graça e a bênção de Deus não será derramada e muito menos haverá vida para sempre. Pelo contrário, será uma igreja que viverá atrás de dia após dia de apagar incêndios, de apagar brigas. Por isso esse salmo nos ensina como é essencial a unidade. Eu quero concluir que essa unidade ela é garantida através de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz e a unidade. Nós éramos aqueles pecadores que estavam brigados com Deus. Nós éramos aqueles que eram inimigos de Deus, porque nós pecamos e fomos contra Ele. Mas Jesus foi a nossa oferta a Deus. Jesus foi aquele que tomou a ira de Deus no nosso lugar, para que a gente tivesse mais uma vez comunhão com Ele. E assim como Deus uniu mais uma vez a nossa vida com Deus, destruindo a inimizade, nós devemos nos unir uns com os outros e destruir as inimizades. Muitas vezes a gente coloca muitas barreiras entre as pessoas. Não porque você é de um jeito, não porque você é de outro, não porque em 2018 você me disse algo. E muitas vezes, cada vez tem mais barreiras. E Cristo é um Deus que destruiu as barreiras. E pessoas que foram salvas por Jesus são pessoas que destroem barreiras. Em Efésios 2, 14 e 16 diz: Jesus desfez a barreira entre os judeus e os gentios. Se antigamente só judeu podia ter acesso a Deus, em Cristo não existe mais diferença entre judeu e gentil, rico, pobre, famoso, não famoso, se pensou bem, se pensou mal, se pecou muito, se pecou pouco. Todos, através de Cristo, são novas criaturas, unidas no seu corpo como um só. Não é à toa que em João 17, na última oração de Cristo, o que ele ora é sobre a unidade. Em João 17 diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. A última oração de Cristo, relatada pelo Evangelho de João, foi para que a gente seja unido. Então, em primeiro lugar, que a gente possa examinar os nossos corações. Será que nós temos muitos ressentimentos e muitas barreiras que precisam ser removidas? Eu acredito que isso é hora de ser sincero. Talvez alguém te magoou em algum momento da sua vida, talvez alguém fez alguma coisa que te deixou mal, e até hoje você lembra disso, e até hoje isso te fere, mas nessa noite, através de Jesus Cristo, aquele que destrói barreiras, nós podemos ser livres da inimizade. Em segundo lugar, busque comunhão intencionalmente. E eu acho que isso é algo que a gente precisa explorar mais. Por quê? Porque a gente resumiu comunhão com comida. Embora os dois tenham a letra C, é muito diferente uma coisa com a outra. Comunhão não é comer pedaço de bolo junto, contanto que isso faça parte. Mas comunhão é a gente estar junto de verdade. É a gente compartilhar a semana um com o outro. É quando você estiver triste, complicada, você saber que tem um ombro a se chorar. É você saber que tem alguém para te dar a mão. Isso que é comunhão.
Invista tempo com os irmãos da fé. Talvez você esteja bem, talvez você esteja maduro, mas nem todas as pessoas da igreja estão assim. E se você tem o privilégio de estar bem, de estar tranquilo, de estar tudo em ordem, Deus quer usar a sua vida para ser um ombro às pessoas que não estão ainda assim. Invista tempo na igreja. Invista tempo com as pessoas que você convive durante o culto. Elas precisam de você. Nós precisamos uns dos outros. Não existe caminhada na fé sozinho. Não existe peregrinação sozinho. Só existe igreja onde há comunhão. Em terceiro e último lugar, que nós sejamos agentes de paz. Nós devemos evitar fofocas e divisões e trabalhar para a unidade da igreja. É muito tentador a gente contar as coisas uns para os outros. Eu acredito que por muitos anos, durante a história da igreja, o grupo mais de fofoca se tornou o grupo de oração. Porque assim, você recebe uma notícia e você transforma essa notícia num pedido de oração que você vai contar para mais gente. Só que essa notícia que você recebeu era sigilosa. Mas como você está falando que vai orar para Deus, você está passando pano. E às vezes está contando algo que não era para ser contado. E muitas vezes eu já vi em diversos grupos de oração problemas por conta que se tornou lugar de fofoca, lugar de contar segredos. Às vezes são intimidades profundas que você divide a todos, sem autorização. Ou às vezes não só nesse estilo, mas às vezes após o culto, às vezes nosso coração pode se encher de críticas, de coisas que podem melhorar, e às vezes isso pode trazer divisão para o corpo, em vez de união. Então, em vez de criticar, dê sugestões. Em vez de falar o que precisa ser melhorado e o que está errado, ofereça-se para que isso se torne melhor. Em vez de falar que isso não serve, que isso não presta, que isso não vai dar certo, ofereça a sua proatividade para que dê certo. Ofereça o seu talento, ofereça aquilo que Deus te deu de conhecimento. E sendo bem prático aqui na Promessa Tatuapé, a gente precisa de mão de obra, tá, gente? Se você tiver a fim de fazer o que você quiser aqui na igreja, vamos junto. O que mais tem é coisa para a gente fazer nesse ano de 2025. E eu quero vocês animados, cheios de ideia, seja de sugestão. Pode tocar no meu celular. Gustavo, eu tive uma ideia. Gustavo, eu tenho uma sugestão. Eu sei o que a gente pode fazer. Gustavo, eu sou bom nisso. Se a gente fizesse isso para a igreja, vamos! Busque comunhão intencionalmente e seja um agente de paz. E não um agente de desunião, não um agente de pessimismo, que isso é muito ruim. Acaba o culto, é aquela tristeza, porque está tudo dando errado, não foi bom. A gente não precisa de gente pessimista. A gente quer pessoas que sejam agentes de paz, que trabalham para que o corpo de Cristo seja cada vez mais unido. Que a gente possa viver essa comunhão verdadeira, que é onde Deus ordena a bênção. E não tem como eu passar essa mensagem sem falar para você que nos assiste virtualmente. É necessário que você se reúna em igreja. Talvez você que nos assista em casa não tem como congregar na Promessa Tatuapé, porque mora longe. Mas se tem alguma igreja adventista da Promessa perto de onde você mora, não deixe de congregar. Em Hebreus, o autor fala, não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Independente se a gente grava o culto, se a gente não grava, não deixem de vir à igreja, porque o salmista Davi fala que é aqui, é na igreja, é reunido em irmãos, é na bênção do Senhor que nós somos abençoados, que nós temos vida, que nós cumprimos a missão de Deus. Não existe igreja virtual. Não existe igreja live. Não existe, nunca vai existir. Não tem como congregar virtualmente. Existem exceções. Pandemia era proibido, não tinha como. Hoje tem. É importante a gente ressaltar que você não tem escolha. Não tem essa escolha. Não, eu vou ficar em casa, não existe isso. Por mais que tenha live, a live não era para isso. A live é numa urgência, a live é numa viagem, a live é quando não tem como mesmo. E não para quando está com preguiça. E não para quando está difícil. E não para quando está desanimado. E não porque é mais fácil e é mais prático.
Quando nós preferimos ficar nas nossas casas em vez de congregar em igreja, nós estamos pecando. Isso é pecado diante de Deus. Então, que em nome de Jesus nós possamos cada vez mais entender essa urgência do compromisso com a igreja. Essa urgência de a gente ser amigo uns dos outros, de nós estarmos em união e em comunhão, porque assim a gente reflete o caráter de Jesus para as nossas vidas. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Nós somos, por natureza, pessoas que tendem à divisão. Talvez o nosso coração sem Cristo é sim um coração dividido, é um coração briguento. Mas através de Cristo, através de quem Ele é, corações podem ser transformados. Pessoas briguentas, pessoas reclamonas, pessoas críticas, pessoas que dividem, pessoas pessimistas, podem ser transformadas. Há solução para a nossa vida, há solução para o nosso coração, e essa solução se chama Jesus Cristo. Apegue-se em Deus e você terá a unidade que Ele deseja para você. Se a igreja, se a promessa Tatuapé se apegar em Cristo, será uma igreja onde Deus ordena a bênção, onde Deus ordena a vida, uma igreja cheia da unção do Espírito Santo, uma igreja cheia da vida do Todo-Poderoso, uma igreja que é uma igreja de Jesus. Que nós possamos, através de quem Deus é e daquilo que Ele faz em nós, sermos pessoas que trabalham para essa união, que faz a força, que faz a igreja prevalecer contra as portas do inferno. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe essa noite. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações para que nós possamos ser cada vez mais unidos. Satanás muitas vezes tenta os nossos corações para nós nos dividirmos. E num mundo cada vez mais polarizado, num mundo cada vez mais individualista, essa história de comunhão, de unidade, tem se tornado cada vez mais historinha para boi dormir. Mas através da sua palavra a gente aprendeu que isso é essencial, que isso é uma ordem, que isso é aquilo que o Senhor planejou para que vivêssemos e que isso é bom e é agradável. Estarmos unidos não vai fazer a gente piorar, mas só vai fazer a gente melhorar, porque é unido que somos fortes, unimos que carregamos os fardos uns dos outros, unidos que conseguimos continuar nessa jornada de peregrinação até a sua volta. Então fortaleça os nossos corações. Se nós temos que perdoar alguém, que hoje o Senhor trabalhe nos nossos corações para a gente perdoar as pessoas. Que a gente tire qualquer ressentimento, rancor, qualquer tristeza, amargura das nossas vidas, para mais uma vez entrarmos em contato contigo, ó Deus, e falarmos, como é bom, como é agradável viver em união. Que aqui, na promessa Tatuapé, o Senhor possa derramar a sua graça, a sua bênção, a sua vida, porque nós somos pessoas, homens e mulheres, que independente das circunstâncias, estão unidos em Cristo, porque foram salvos por essa graça gloriosa que nos uniu em um só corpo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.